Não peço nem espero que acreditem, tampouco que entendam o que estou prestes a descrever. Seria realmente insano se esperasse, nesse caso em que até mesmo meus sentidos rejeitaram a própria evidência. Todavia, não sou louco, e certamente não sonhei o que vou narrar. Mas amanhã morrerei, e quero hoje aliviar minha alma do que tanto me atormenta. Desde a infância, observaram a minha docilidade e a humanidade do meu caráter. A ternura de meu coração era de fato tão distinta que me tornava alvo dos gracejos de meus companheiros. Gostava especialmente de animais, e assim, meus pais permitiam que eu criasse um grande número de mascotes. Passava a maior parte do meu tempo com eles, e meus momentos mais felizes transcorriam quando os alimentava ou os acariciava. Todos aqueles que estabeleceram uma relação de afeto com um cão inteligente e fiel dificilmente precisarão que eu me dê ao trabalho de explicar a natureza da intensidade da gratificação que deriva de tal relacionamento. Essa peculiaridade de caráter cresceu comigo. Existe alguma coisa no amor altruísta e pronto ao sacrifício de um animal que vai diretamente ao coração das pessoas. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha esposa uma disposição que não era muito diferente da minha. Observando como gostava de animais domésticos, ela não perdeu a oportunidade para me trazer representantes das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixinhos, um belo cão, coelhos e um gato. Esse último era um animal notavelmente grande e belo, completamente preto e dotado de uma sagacidade realmente admirável. Ao falar de sua inteligência, minha esposa, cujo coração não era afetado pela mínima superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Pluto, esse era o nome do gato. Era minha mascote favorita, e era com ele que eu passava mais tempo. Era só eu que o alimentava, e o animal me acompanhava em qualquer parte da casa que eu fosse. De fato, era difícil impedi-lo de sair à rua comigo e acompanhar-me. Nossa amizade perdurou dessa forma por diversos anos, durante os quais meu temperamento geral e meu caráter tinham sofrido uma mudança radical para pior. A cada dia que se passava, eu ficava mais mal-humorado, mais irritável, menos interessado nos sentimentos alheios. Permitia-me usar linguagem grosseira com minha própria esposa. Após um certo período de tempo, cheguei a torná-la alvo de violência física. Naturalmente, minhas mascotes sentiram a diferença em minha disposição. Não apenas as negligenciava, como chegava a tratá-las mal. Mas com relação a Pluto, entretanto, eu ainda conservava bastante consideração para conter-me antes de maltratá-lo. Porém, minha doença cresceu cada vez mais, pois que doença é pior do que o vício do alcoolismo? E finalmente, até Pluto, que agora estava ficando velho e em consequência um tanto impertinente, começou a experimentar os efeitos do meu mau humor. Uma noite, ao chegar em casa bastante embriagado, depois de um de meus passeios sem destino através da cidade, imaginei que o gato estava evitando minha presença. Agarrei-o à força, e então, assustado pela minha violência, ele infligiu uma pequena ferida em minha mão com um de seus pequenos dentes afiados como navalha. A fúria de um demônio possuiu-me instantaneamente. Minha alma original parecia ter fugido imediatamente do meu corpo, e uma malevolência mais do que satânica, alimentada pelo gin, assumiu o controle de cada fibra do meu corpo. Peguei o meu facão, agarrei a pobre besta pela garganta e deliberadamente arranquei da órbita um de seus olhos. Quando a manhã me trouxe de volta à razão, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas esse sentimento foi no máximo débil e elusivo, e a alma permaneceu intocada. Novamente, mergulhei em meus excessos, e logo afoguei na bebida toda a lembrança de minha má ação. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita vazia do olho perdido apresentava, naturalmente, uma aparência assustadora, mas ele não parecia estar sofrendo mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas como se poderia esperar, fugia de mim em extremo terror cada vez que eu chegava perto dele. Meus sentimentos logo deram lugar à irritação, e então fui acometido novamente pelo espírito da perversidade. A perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, um dos sentimentos que dão origem e orientam o caráter do homem.
Foi esse anseio insondável da alma que me impulsionou a prosseguir e finalmente consumar a injúria que tinha infligido sobre a pequena besta inofensiva. Numa manhã, a sangue frio, passei-lhe um laço ao redor da garganta e pendurei no galho de uma árvore. Enforquei-o, sentindo ao mesmo tempo o remorso mais amargo em meu coração. Assassinei o pobre gato, porque sabia que ele tinha me amado e porque eu entendia muito bem que ele não me tinha dado razão alguma de queixa. Na noite seguinte ao dia em que pratiquei essa ação cruel, fui despertado do sono por gritos desesperados de fogo. As cortinas de meu leito estavam em chamas. A casa inteira estava ardendo. Foi com grande dificuldade que minha esposa e eu mesmo escapamos da conflagração. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram consumidos, e a partir desse momento entreguei meu desespero. No dia que se seguiu o incêndio, visitei as ruínas. Todas as paredes tinham desabado, à exceção das 4 paredes externas. Mas em uma delas, o próprio reboco tinha ali em grande parte resistido à ação do fogo. Em torno dessa parede estava reunida uma grande multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando um trecho especial dela, com minuciosa atenção. As palavras estranho e singular e outras semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se estivesse gravado em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente maravilhosa. Havia uma corda esboçada ao redor do pescoço do animal. Da primeira vez que contemplei a aparição, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas finalmente o raciocínio e a reflexão vieram em meu amparo. O gato, segundo recordava, tinha sido enforcado em um jardim adjacente à casa. Logo que fora dado o alarme de incêndio, esse jardim ficou imediatamente cheio de basbaques, um dos quais provavelmente tinha cortado a corda que prendia o gato à árvore e jogado o animal dentro do meu quarto através de uma janela aberta. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima de minha crueldade na própria substância do reboco recém-aplicado, o que gerara o retrato que se viu agora. Embora eu satisfizesse minha razão assim rapidamente, isso não impediu que produzisse forte impressão sobre a minha imaginação. Durante meses não conseguia livrar minha visão interna do fantasma do gato, e durante esse período retornou ao meu espírito uma espécie de sentimento que se assemelhava a remorso, mas não era exatamente isso. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar outra mascote da mesma espécie, cuja aparência fosse semelhante e pudesse ocupar o vazio deixado pela primeira. Uma noite eu estava sentado, entorpecido de tanto beber, em um botequim da pior espécie, quando minha atenção foi subitamente atraída para um objeto preto que repousava sobre a tampa de uma das várias mesas que constituíam o principal mobiliário da peça. Aproximei-me a passos vacilantes, estendi a mão e toquei-o. Era um gato preto, tão grande quanto Pluto e extremamente parecido com ele em todos os detalhes, salvo um. Pluto não tinha um pelo branco sequer em qualquer porção de seu corpo. Assim que eu toquei, o animal ergueu-se imediatamente, ronronou bem alto, esfregou-se contra minha mão e pareceu encantado com a minha atenção. Tinha encontrado a própria criatura que vinha procurando. Imediatamente fui falar com o taverneiro e ofereci-me para comprar o bichano. Mas ele disse que o animal não lhe pertencia, que nunca o tinha visto antes e que não fazia a menor ideia de onde tinha vindo ou a quem pudesse pertencer. Continuei com as minhas carícias, e quando me dispus a ir para casa, o animal demonstrou estar disposto a me acompanhar. Permiti-lhe que o fizesse. De fato, durante o caminho, ocasionalmente parava, curvava-me e fazia-lhe carícias. Quando chegamos à casa em que agora morava, ele familiarizou-se de imediato, adquirindo em seguida as boas graças de minha esposa. Quanto a mim, para meu desapontamento, logo descobri que não gostava do animal. Isso era justamente o reverso do que havia antecipado. Porém, não sei como nem porquê, o evidente prazer que o gato achava em minha companhia me aborrecia e enojava. Lenta e progressivamente, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento se transformaram em rancor e ódio. Durante algumas semanas, eu não bati nele nem o maltratei violentamente, mas gradualmente, muito gradualmente, comecei a encará-lo com uma repugnância indescritível e a fugir silenciosamente de sua presença odienta. Sem a menor dúvida, o que originou meu rancor pelo animal foi a descoberta, logo na manhã seguinte à noite em que o trouxe para casa, de que ele, exatamente como Pluto, também tivera um dos olhos arrancado.
Essa circunstância, entretanto, só levou minha esposa a gostar ainda mais dele, a qual, conforme relatei anteriormente, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimentos que em épocas passadas fora também um de meus traços característicos. À medida que aumentava a minha aversão pelo gato, seu amor por mim parecia crescer na mesma proporção. Onde quer que me assentasse, vinha enroscar-se embaixo de minha cadeira ou soltar sobre meus joelhos, cobrindo-me de carinhos nojentos. Se eu me erguesse para caminhar, ele se intrometia entre meus pés e quase me fazia cair. Nessas ocasiões, embora eu ansiasse por arrebentá-lo à pancada, ainda me sentia incapaz de fazê-lo, em parte pela recordação de meu crime anterior, mas especialmente, confessarei de imediato, porque tinha absoluto pavor daquele animal. Minha esposa tinha chamado minha atenção, mais de uma vez, para o caráter da mancha indefinida de pelo branco que já mencionei, e que constituía a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu já tinha morto. Porém, muito lentamente, de uma forma quase imperceptível, acabou por assumir um contorno muito distinto. Era por isso, acima de tudo, que eu detestava e temia tanto aquele monstro e teria me livrado dele, se ao menos ousasse. Essa imagem era de uma forca. Nem de dia, nem à noite, eu era mais abençoado pelo repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava por um único momento, e à noite, eu me acordava de hora em hora, despertado de sonhos cheios de um pavor indescritível. Sob a pressão de tormentos assim, os débeis traços que restavam de minha boa natureza sucumbiram totalmente. A imaginação logo foi tomada pelos mais maléficos pensamentos. Os acessos de fúria súbitos, frequentes e incontroláveis, aos quais eu agora me abandonava cegamente sem o menor remorso, eram descarregados, ai de mim, precisamente sobre minha esposa, a sofredora mais paciente e mais constante, que nunca emitia sequer uma palavra de queixa ou revolta contra mim. Um dia ela me acompanhou, com a intenção de executar alguma tarefa doméstica, ao porão do velho edifício em que nossa pobreza atual nos obrigava a morar. O gato me seguiu pelos degraus íngremes, e quando me fez tropeçar e quase me levou a cair escada abaixo, deixou-me exasperado a ponto de enlouquecer. Erguendo um machado, esquecido em minha cólera do medo infantil que até então havia impedido que levantasse um dedo contra ele, dirigi um golpe ao animal, que sem a menor dúvida teria sido fatal se tivesse acertado onde eu queria. Porém, a machadada foi impedida pela mão de minha esposa a segurar meu braço. Essa interferência me lançou em uma raiva mais do que demoníaca. Arranquei o braço de seu aperto e com um único golpe enterrei o machado em sua cabeça. Ela caiu morta no mesmo lugar, sem soltar um único gemido. Voltei-me sem remorsos para a tarefa de esconder o corpo. Sabia que não podia removê-lo da casa tanto de dia quanto à noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Uma série de projetos passou pela minha cabeça. Durante algum tempo, pensei em cortar o corpo em minúsculos fragmentos que depois destruiria no fogo. Também passou pela minha cabeça colocá-lo dentro de uma caixa, como se fosse uma mercadoria, contratando um carregador para retirá-lo da casa e entregá-lo no cemitério, onde faria uma cova. Finalmente, imaginei o que me pareceu ser um expediente melhor que qualquer um desses. Resolvi enterrá-la em um dos cantos do porão. O porão estava perfeitamente adaptado para esse propósito. Ele possuía um chão falso onde outrora servira para guardar minha grande coleção de vinhos. O buraco tinha sido fechado grosseiramente. Não tinha dúvidas de que poderia facilmente retirar o piso nesse ponto, enfiar o cadáver e depois restaurar o chão inteiro ao seu estado anterior. Não me enganava nesse ponto. Reabri facilmente o buraco. E depois, ergui o corpo de modo a deixá-lo em pé, apoiado contra a parede do pequeno depósito. Com pouca dificuldade, recoloquei o piso e deixei a estrutura precisamente da maneira em que se achava antes. Ao terminar, senti-me satisfeito com a perfeição do trabalho. O chão não apresentava o menor sinal de que tinha sido modificado. Recolhi a sujeira do chão com o cuidado mais minucioso. Olhei ao meu redor triunfantemente e congratulei-me. Pelo menos dessa vez não trabalhei em vão. Minha próxima tarefa era de procurar a besta que tinha sido a causa de tamanha desgraça, porque tinha finalmente a firme resolução de matá-lo. Se nesse momento tivesse podido encontrá-la, seu destino estaria selado. Mas aparentemente o animal ardiloso tinha pressentido alguma coisa, evitando apresentar-se diante de mim enquanto durasse minha má disposição. Melhor ainda, o gato não apareceu nessa noite, e assim, ao menos por uma noite, desde que o desgraçado se introduzira em minha casa, dormi profunda e tranquilamente.
Passaram-se o segundo e o terceiro dias e meu atormentador não regressou. Novamente eu respirava como um homem livre. Nunca mais iria vê-lo. Minha felicidade era suprema. O remorso não me perturbava. Algumas perguntas me haviam sido feitas, mas fora fácil responder. Até mesmo havia sido feita uma busca pela polícia, mas naturalmente não haviam descoberto nada. Pensei que minha felicidade futura estava assegurada. Mas no quarto dia depois do assassinato, uma patrulha da polícia retornou, muito inesperadamente, entrou em minha casa e recomeçou a fazer uma investigação rigorosa do prédio. Achava-me seguro, todavia. Os policiais ordenaram-me que eu os acompanhasse enquanto procuravam. Não deixaram nem um canto nem escaninho sem explorar. Finalmente, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Meu coração batia calmamente, como o de alguém perfeitamente inocente. Caminhei de ponta a ponta no porão. Cruzei os braços e fiquei andando de um lado para o outro. A polícia finalmente satisfez-se e estava a ponto de partir, dessa vez em definitivo. Senhores, disse finalmente, enquanto o grupo subia as escadas, estou encantado por ter desfeito todas as suas suspeitas. Desejo a todos uma boa saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, essa casa é muito bem construída. Posso até dizer que é uma casa excelentemente bem construída. Essas paredes são muito sólidas. E foi nesse ponto que bati pesadamente com uma bengala que tinha na mão, justamente sobre aquela porção do chão embaixo da qual jazia o cadáver de minha esposa. Tão logo a reverbação dos golpes que havia dado desapareceu no silêncio, foi respondida por uma voz de dentro do túmulo. Por um grito, a princípio abafado, mas rapidamente se avolumando, tal como só poderia ter subido das profundezas do inferno. Sentindo-me desmaiar, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, o grupo de policiais que subia as escadas permaneceu imóvel, em um misto de espanto e profundo terror. No momento seguinte, 4 braços robustos esforçavam-se por cavar o chão. Ela caiu inteira. O cadáver estava ereto perante os olhos dos espectadores, na mesma posição em que eu o deixara, mas também, enterrado ao seu lado, A besta horrenda. Ô, desliga esse flash aí. Ô, Rafa! Não é fazer rapidinho.
O cara se... Próxima. De onde é que tu é, Fortunato? Eu sou de Itapejara. Itapejara que é da onde? Sobe a perna, Não. Ô, Pierre, mostra que tá onde? Senta ali, não, dá isso aqui. Larga aqui, mostra que tá lá. Larga aqui. Não, ele vai arranhar minha perna. Senta aí, ele vai. Larga no chão. Pierre, ligeiro, louco. Deixa que eu pego então. Ó, Senta ali. virou macho. Ô, Pierre, vamos. Ó, pegou pelo pescoço. Caralho. Só senta, Pierre, senta. Pierre, senta, meu.